A verdade final: 3 semanas haviam se passado, desde o resgate de Marcos e Helena. Marcos estava internado no hospital de pronto-socorro de Ouro Preto, se recuperando da fratura na perna e da desnutrição. Helena, fisicamente mais recuperada, não conseguia esquecer as palavras de Luciano sobre a morte do pai de Marcos. O delegado Mendes havia reaberto oficialmente a investigação da morte de Antônio Oliveira. O que inicialmente havia sido registrado como infarto, agora seria reexaminado sob uma nova perspectiva. Dr. Carlos Ferreira, médico legista que havia assinado o atestado de óbito de Antônio, foi chamado para depor. Homem meticuloso, de 55 anos, com 30 anos de experiência, ele revelou algo que mudaria tudo. Na época, me chamou a atenção algumas marcas no corpo do Antônio, admitiu ele ao delegado Mendes. Pequenas contusões no pescoço que poderiam indicar luta corporal. Mas a família estava tão abalada e os sintomas de infarto eram tão evidentes que não aprofundei a investigação. A revelação do Dr. Ferreira coincidiu com outra descoberta importante. Pedro Alvarenga, que havia se tornado uma espécie de investigador não oficial do caso, encontrou algo significativo entre os pertences de Luciano em sua casa abandonada. Olhem isso, disse ele a Carla e Helena, mostrando um caderno com anotações obsessivas sobre Antônio Oliveira. Ele estava investigando a morte do seu sogro há meses. As anotações de Luciano revelavam uma mente perturbada, mas também uma investigação meticulosa. Ele havia entrevistado vizinhos, revisado registros médicos e chegado a uma conclusão terrível. Antônio Oliveira havia sido assassinado por alguém que queria os segredos da mina. Ele tinha razão sobre uma coisa, disse Helena, lendo as anotações. O pai do Marcos estava mesmo protegendo algo muito importante. Mas a investigação tomou um rumo inesperado quando João Ferreira, o velho amigo de Antônio, apareceu na delegacia com uma confissão devastadora. Eu não aguento mais guardar este segredo, disse ele, com lágrimas nos olhos. Antônio não morreu de infarto. Ele foi envenenado. O silêncio na sala da delegacia foi absoluto. João, tremendo, continuou sua confissão. Ele havia descoberto que alguém estava usando a mina para esconder algo muito pior que ouro. Drogas, armas, eu não sei exatamente o que. Mas ele ia denunciar. Na noite em que morreu, ele me ligou dizendo que tinha medo, que alguém o estava ameaçando. E o senhor não fez nada? Perguntou o delegado Mendes. Eu era covarde, admitiu João. Tinha medo de que se eu falasse, também seria morto. Antônio bebia sempre o mesmo chá de ervas antes de dormir. Alguém colocou veneno naquele chá. A confissão de João abriu uma nova linha de investigação. Quem tinha acesso à casa de Antônio? Quem conhecia seus hábitos? E, principalmente, quem estava usando a mina para atividades criminosas? A resposta veio de uma fonte inesperada. Benedito Silva, o minerador aposentado que estava internado em Belo Horizonte, havia se recuperado o suficiente para dar um depoimento. Quando soube da descoberta de Marcos e Helena, ele pediu para falar com a polícia. Eu sei quem matou o Antônio, disse ele, com a voz fraca mas determinada. Era o delegado Augusto Pereira, que estava aposentado na época. Ele usava a mina para esconder mercadorias roubadas e drogas que confiscava mas não registrava. A revelação de que um ex-delegado estava envolvido no caso chocou a todos. Augusto Pereira, de 62 anos, havia sido uma figura respeitada na cidade, antes de se aposentar. Mas aparentemente, ele havia construído uma rede de corrupção que incluía o uso da mina secreta. Antônio descobriu tudo por acaso, continuou Benedito. Ele estava explorando as galerias mais profundas quando encontrou caixas de armas e drogas escondidas. Pereira tentou suborná-lo, mas Antônio era homem honesto. Ia denunciar tudo. O delegado Mendes organizou imediatamente uma operação para prender Augusto Pereira. Mas quando chegaram à casa dele, encontraram apenas um bilhete. Quando lerem isso, já estarei longe. Não podia deixar que a verdade saísse. Antônio era teimoso demais. Luciano descobriu tudo e estava me chantageando. Tive que me livrar dele também. A confissão de Pereira revelava que Luciano havia descoberto a verdade sobre a morte de Antônio e tentava chantagear o ex-delegado. Mas em vez de dinheiro, Luciano queria justiça.
Havia sequestrado Marcos e Helena não por maldade, mas para protegê-los, até conseguir provas suficientes contra Pereira. Ele estava tentando nos salvar, percebeu Helena, por isso nos manteve escondidos. Sabia que, se Pereira descobrisse que sabíamos da verdade, nos mataria também. A busca por Augusto Pereira e por Luciano se intensificou. Foram encontrados vestígios de que ambos haviam estado recentemente na mina, mas em galerias diferentes. Pereira estava tentando remover evidências de suas atividades criminosas, enquanto Luciano o perseguia. Foi Pedro quem encontrou Luciano, 3 dias depois, em uma galeria profunda da mina. Ele estava ferido, mas vivo, escondido em uma caverna natural. Pereira me encontrou, disse ele, com dificuldade. Tentou me matar, mas consegui escapar. Ele está louco, desesperado. Disse que vai explodir a mina para esconder todas as evidências. A informação de que Pereira pretendia explodir a mina criou urgência na operação. Além das evidências criminosas, a explosão destruiria as pinturas rupestres de valor arqueológico inestimável. Major Silva organizou uma operação especial. Equipes de bombeiros e policiais entraram na mina por diferentes acessos, enquanto especialistas em explosivos tentavam localizar onde Pereira poderia ter colocado cargas. A perseguição final aconteceu nas galerias mais profundas da mina. Pereira, acuado e desesperado, havia se barricado na câmara onde estavam as pinturas rupestres mais antigas. Ele tinha explosivos, mas também sabia que não tinha mais para onde fugir. Acabou, Pereira, gritou o delegado Mendes. Entregue-se. Você não vai conseguir escapar. Eu não vou para a cadeia, respondeu Pereira. E vou levar todos os segredos comigo. Foi então que aconteceu algo inesperado. Luciano, mesmo ferido, conseguiu se aproximar de Pereira por uma galeria lateral. No momento de distração, ele desarma o ex-delegado, impedindo que os explosivos fossem detonados. Isso é pelo Antônio, disse Luciano, segurando Pereira. Ele era um homem bom, não merecia morrer assim. A prisão de Augusto Pereira encerrou oficialmente o caso. Ele foi acusado de homicídio, formação de quadrilha, tráfico de drogas e tentativa de destruição de patrimônio histórico. Luciano, apesar de ter sequestrado Marcos e Helena, foi considerado em legítima defesa de terceiros e recebeu apenas uma pena leve. 2 meses depois, Marcos e Helena renovaram seus votos matrimoniais numa cerimônia emocionante na Igreja do Pilar. Toda a cidade compareceu, celebrando não apenas o casamento, mas a superação de uma tragédia que poderia ter terminado de forma muito diferente. Deus nos protegeu de uma forma misteriosa, disse Helena em seu discurso. Mesmo nos momentos mais escuros, eu sentia que não estávamos sozinhos. Carla, que havia se tornado uma figura heróica na cidade, decidiu estudar arqueologia para ajudar na pesquisa das pinturas rupestres. Pedro, que havia se apaixonado por ela durante as buscas, pediu em casamento no mesmo local onde Helena havia sido encontrada. Algo de bom teve que sair de toda essa tragédia, disse ele, ajoelhando-se na Câmara das Pinturas Rupestres. A mina do Córrego Seco foi transformada em um sítio arqueológico protegido. As pinturas rupestres, datadas de mais de 8.000 anos, atraíam pesquisadores do mundo inteiro. O local se tornou um símbolo de superação e esperança para a comunidade de Ouro Preto. Doutora Amanda Moreira estabeleceu um centro de pesquisa permanente na região. Essas pinturas reescrevem a história da ocupação humana em Minas Gerais, disse ela. Mas para mim, a história mais importante é a de uma família que nunca desistiu de procurar e da comunidade que se uniu para ajudar. João Ferreira, após confessar sua omissão na morte de Antônio, dedicou seus últimos anos a cuidar de um pequeno memorial em homenagem ao amigo. Antônio sempre dizia que a verdade era como o ouro. Podia ficar escondida por muito tempo, mas sempre acabava aparecendo, ele costumava dizer aos visitantes. Maria Santos, mãe de Helena, transformou sua casa em um ponto de apoio para famílias de pessoas desaparecidas. Deus me devolveu minha filha, dizia ela. Agora é minha obrigação ajudar outras mães que estão passando pelo mesmo desespero. O caso de Marcos e Helena se tornou um marco na história de Ouro Preto. Não apenas pela descoberta arqueológica, mas pela demonstração de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a esperança e a fé podem guiar as pessoas de volta para casa. E nas noites frias de inverno,
Quando o vento sopra pelas montanhas históricas de Minas Gerais, os moradores mais velhos contam às crianças a história do casal que desapareceu por 2 meses, mas que foi trazido de volta pela força do amor familiar e pela proteção divina. Uma história que ninguém tem coragem de esquecer e que todos têm orgulho de contar. Essa história que acabamos de contar é uma narrativa de ficção, mas baseada em elementos reais que poderiam acontecer em qualquer comunidade. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, a esperança e a união familiar podem nos guiar de volta para casa. Se você gostou desta história, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais narrativas emocionantes. E se você tem alguma história real que gostaria de ver transformada em vídeo, deixe nos comentários. Até a próxima história. A descoberta que mudaria tudo. O mar estava mais agitado que o normal quando João pusou a rede pela segunda vez. Seus braços calejados tremiam não apenas pelo esforço, mas por uma sensação estranha que tomava conta de seu peito. Entre as prateadas sardinha e alguns sargos, havia algo que não deveria estar ali, um objeto escuro, coberto de algas e cracas marinhas, que brilhava levemente sob o sol da manhã. Meu Deus do céu! Murmurou João, fazendo o sinal da cruz. Era uma mala de couro, antiga, com fechos de metal corroído pelo sal marinho. Estava pesada, lacrada, como se tivesse sido cuidadosamente selada, antes de ir parar no fundo do oceano. João olhou ao redor. Estava sozinho em alto mar, apenas ele e o Divino Espírito Santo que sua avó sempre dizia que protegia os homens do mar. Com mãos trêmulas, colocou a mala no fundo do barco e continuou pescando, mas sua mente não conseguia se concentrar em mais nada. Isso não pode ser coincidência, pensou consigo mesmo, lembrando do sonho da noite anterior. Alguém lá de cima quer que eu encontre essa mala. Quando voltou ao cais, por volta das 14 horas, João estava dividido entre a curiosidade e o medo. Vendeu rapidamente o peixe para os atravessadores, despediu-se dos outros pescadores e levou a mala para casa. Maria das Dores estava cozinhando, quando ele chegou, mais cedo que o habitual. João, você está pálido. O que aconteceu? Maria, preciso te mostrar uma coisa, mas primeiro, manda as crianças brincarem lá fora. Com os filhos no quintal, João colocou a mala sobre a mesa da cozinha. O couro estava surpreendentemente bem preservado, como se tivesse sido tratado com algum produto especial antes de submergir. Nos fechos, ainda era possível ler algumas letras. HTM. Você acha que devo abrir? Perguntou João para a esposa. Não sei, meu velho. Pode ser coisa de gente morta, coisa ruim. João pegou uma faca e, com cuidado, forçou o primeiro fecho. Um cheiro forte de umidade e algo doce, quase floral, exalou da mala. Lá dentro, protegidos por sacos plásticos cuidadosamente selados, havia documentos, fotos e objetos pessoais. A primeira coisa que João viu foi uma carteira de identidade, em nome de Helena Monteiro Almeida, nascida em 15 de agosto de 1955. A foto mostrava uma jovem bonita, de cabelos castanhos e olhos verdes, sorrindo timidamente para a câmera. Junto com a identidade, havia uma certidão de nascimento, um diploma de magistério e várias fotos de casamento. Maria, olha isso! Essa moça sumiu há 5 anos. Lembro que passou na televisão, a família toda procurando. Nas fotos, Helena aparecia com um homem elegante em diversos momentos. Em praias, em restaurantes, em festas familiares. Todas as imagens irradiavam felicidade e amor. Mas havia algo mais no fundo da mala, uma agenda de couro vermelho, com páginas manuscritas na letra delicada de Helena. João abriu a agenda na primeira página e começou a ler. Janeiro de 1980. Hoje descobri algo terrível sobre o Ricardo. Não posso casar sabendo o que sei. Mas também não posso denunciá-lo, pois não tenho provas. Preciso desaparecer antes que seja tarde demais. Deus me perdoe, mas é a única saída. Maria das Dores aproximou-se, lendo por cima do ombro do marido. As páginas seguintes revelavam um segredo sombrio. Ricardo Almeida estava envolvido em um esquema de corrupção na construção civil, superfaturando obras públicas e usando material de baixa qualidade em edifícios residenciais. Helena havia descoberto por acaso, ao encontrar documentos falsificados no escritório dele, fevereiro de 1980,
Tentei confrontá-lo ontem, mas Ricardo negou tudo. Disse que eu estava maluca, que eram apenas documentos antigos. Mas eu vi as datas, vi os valores. Quantas famílias podem morrer se esses prédios desabarem? Como posso me casar com alguém que coloca vidas em risco por dinheiro? Março de 1980 decidi fugir no dia do casamento. Vou para longe, talvez para o norte do país. Deixarei essas provas escondidas caso algo aconteça comigo. Se alguém encontrar esta mala, por favor, entreguem à polícia. A verdade precisa ser conhecida. A última anotação era da manhã do casamento. 15 de março de 1980. Hoje fujo. Não posso mais viver com esse peso na consciência. Peço perdão à minha família e a Ricardo, mas não posso ser cúmplice de crimes. Que Deus me proteja e me dê forças para começar uma nova vida. Helena. João e Maria se entreolharam em silêncio. Nas mãos deles estava não apenas a explicação para um dos desaparecimentos mais famosos do Rio, mas também evidências de um crime que poderia ter colocado centenas de vidas em risco. João, o que vamos fazer? Essa moça pode estar viva em algum lugar, e a família dela sofre há 5 anos sem saber a verdade. Maria, vamos entregar tudo para a polícia. Mas primeiro, preciso descobrir se alguns desses prédios que ela menciona realmente existem. Se existem, quantas pessoas podem estar morando em construções perigosas? Naquela noite, João não conseguiu dormir. Sentia que Deus havia colocado aquela mala em sua rede por um motivo maior. Talvez fosse sua missão revelar a verdade, mesmo que isso mexesse com pessoas poderosas sem saber. Aquela descoberta estava prestes a abalar não apenas a vida de Ricardo Almeida, mas também a trazer uma esperança renovada para a família Monteiro e resolver um mistério que havia atormentado uma cidade inteira. Revelações que abalam estruturais. A delegacia de Cabo Frio nunca havia recebido uma denúncia tão complexa. Delegado Antônio Marques, homem experiente de 45 anos, examinou cuidadosamente todo o conteúdo da mala que João trouxera na manhã seguinte. As evidências eram contundentes. Plantas baixas alteradas, recibos de pagamento em dinheiro, cartas entre Ricardo e fornecedores de material de construção combinando preços superfaturados. Seu João, o senhor tem noção da gravidade do que está trazendo aqui? Essas denúncias envolvem construções em bairros nobres do Rio de Janeiro. Se for verdade, estamos falando de um esquema milionário. João segurava nervosamente seu chapéu de palha. Delegado, eu só quero fazer o que é certo. Essa moça sacrificou sua vida para que a verdade viesse à tona. Não posso ignorar isso. O delegado Marques ligou imediatamente para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. O caso foi transferido para a delegacia de Copacabana, onde o investigador Sérgio Tavares assumiu a investigação. Tavares era conhecido por não se intimidar com pessoas influentes e tinha uma reputação impecável. Enquanto isso, no Rio, Ricardo Almeida estava em uma reunião com investidores no escritório da construtora que havia fundado após o desaparecimento de Helena. Sua empresa, Almeida Associados, havia se tornado uma das mais prósperas da cidade, responsável por vários edifícios residenciais na Zona Sul. Ricardo, os lucros do último trimestre foram excepcionais, comentou seu sócio, Dr. Ferreira. Nossos métodos de economia em materiais realmente fazem a diferença. Ricardo sorriu, mas por dentro sentia uma angústia que não conseguia explicar. Nos últimos dias, tinha sonhado constantemente com Helena, como se ela estivesse tentando lhe dizer algo importante. Acordava sempre com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. O telefone tocou. Era sua secretária. Doutor Ricardo, tem 2 investigadores aqui querendo falar com o senhor. Dizem que é sobre um caso antigo. O sangue de Ricardo gelou. Quando viu os investigadores entrando em sua sala, soube instintivamente que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Dr. Ricardo Almeida. Sou o investigador Tavares, da Polícia Civil. Preciso fazer algumas perguntas sobre Helena Monteiro e sobre as atividades de sua construtora entre 1979 e 1980. Helena. Mas ela desapareceu há 5 anos. Por que estão perguntando sobre ela agora? Porque encontramos algumas evidências sobre o motivo do desaparecimento dela e sobre atividades criminosas que podem estar relacionadas à sua empresa.
Ricardo sentiu o chão desabar sob seus pés. Durante 5 anos, havia construído uma fachada perfeita, convencendo a todos, e a si mesmo, de que era uma vítima das circunstâncias. Mas Helena havia descoberto seu segredo antes de fugir. Eu não sei do que estão falando, gaguejou Ricardo. Doutor Ricardo, temos em nossas mãos a agenda pessoal de Helena, com anotações detalhadas sobre suas atividades ilícitas. Temos também documentos que comprovam adulteração de plantas baixas e uso de material de baixa qualidade em construções. A conversa foi interrompida pela entrada abrupta de Dona Carmen na sala. A mãe de Helena havia sido chamada para reconhecer os objetos encontrados na mala. É dela. É tudo da minha Helena. Chorou Carmen, segurando a agenda contra o peito. Onde vocês encontraram isso? Onde está minha filha? Ricardo não conseguia olhar nos olhos da mulher, que considerava uma segunda mãe. A dor de Carmen era palpável, mas agora misturava-se com algo diferente, uma esperança renovada de que Helena pudesse estar viva. Dona Carmen, ainda não sabemos onde Helena está, explicou o investigador Tavares. Mas pelo que encontramos, ela fugiu porque descobriu atividades criminosas. Não foi por desamor ou instabilidade emocional criminosas? Que atividades? Ricardo, o que você fez com minha filha? Ricardo desabou na cadeira. O peso de 5 anos de mentiras e culpa finalmente o esmagava. Carmen, eu nunca quis que ela fugisse. Eu não sabia que ela havia descoberto. Descoberto o quê? Gritou Carmen, e que eu estava fraudando construções, usando material barato, superfaturando custos, colocando vidas em risco. Helena me confrontou na semana antes do casamento. Mas eu neguei tudo, pensei que ela tivesse esquecido. O silêncio na sala era ensurdecedor. Carmen olhou para o homem, que havia considerado como um filho durante 3 anos de namoro com Helena. Agora via um criminoso, alguém que havia forçado sua filha a abandonar tudo que amava. Minha filha abriu mão de sua vida para proteger pessoas inocentes, sussurrou Carmen. Ela preferiu carregar a dor do que ser cúmplice de seus crimes. Dona Carmen, eu amava Helena. Amo até hoje. Nunca quis que ela se machucasse. Amor. Você chama isso de amor? Minha filha está desaparecida há 5 anos por sua causa. O investigador Tavares interrompeu a discussão. Doutor Ricardo, o senhor está preso por fraude em construção civil e formação de quadrilha. Temos evidências suficientes para indicá-lo criminalmente. Enquanto Ricardo era levado algemado, Carmen segurou a agenda de Helena nas mãos trêmulas. Pela primeira vez em 5 anos, ela tinha uma resposta para o desaparecimento da filha. Mas agora uma nova pergunta a atormentava. Onde Helena estava? Estaria viva? Teria conseguido construir uma nova vida em algum lugar? A investigação estava apenas começando, mas uma coisa era certa. A verdade havia finalmente emergido das profundezas do oceano, trazida pelas mãos calejadas de um pescador simples que acreditava na justiça divina. Buscando a verdade no passador, a prisão de Ricardo Almeida causou um terremoto na elite carioca. Os jornais estampavam manchetes sobre o caso da noiva desaparecida, e toda a cidade falava sobre Helena Monteiro, a mulher que havia sacrificado sua própria felicidade para proteger vidas inocentes. Mas para a família Monteiro, a prisão do noivo era apenas o primeiro passo de uma jornada maior: descobrir se Helena ainda estava viva. O investigador Tavares montou uma força-tarefa para rastrear os passos de Helena após o desaparecimento. O primeiro passo foi examinar as contas bancárias dela. Descobriram que, 2 dias antes do casamento, Helena havia sacado todas as suas economias, cerca de 50 mil cruzeiros, uma quantia considerável na época. Ela planejou tudo nos mínimos detalhes, explicou Tavares para Carmen e Arnaldo no escritório da delegacia. Sacou o dinheiro, pegou documentos importantes e fugiu. Não foi um ato impulsivo. Arnaldo, que havia parado de beber desde a descoberta da mala, segurava firmemente a mão da esposa. Investigador, minha filha sempre foi inteligente. Se ela conseguiu se esconder por 5 anos, deve ter ido para bem longe e exato. Por isso vamos começar nossa busca pelos estados do Nordeste. Na época, era comum pessoas que queriam desaparecer irem para lugares onde não existiam sistemas de comunicação eficientes. A investigação revelou que Helena havia vendido algumas joias para um joalheiro em Madureira.
Na semana anterior ao casamento, o homem lembrava dela. Era uma moça bonita, muito educada. Disse que precisava viajar urgentemente por causa de um problema de família. Paralelamente, os engenheiros da Defesa Civil inspecionaram os prédios construídos pela empresa de Ricardo. O resultado foi assustador. 3 edifícios apresentavam sérios riscos estruturais e precisaram ser evacuados imediatamente. Mais de 200 famílias tiveram que deixar suas casas. Helena salvou centenas de vidas, declarou o engenheiro responsável pela perícia. Se esses prédios desabassem, seria uma tragédia sem precedentes. Enquanto a investigação oficial seguia seu curso, Carmen tomou uma decisão que mudaria sua vida. Iria procurar pessoalmente pela filha. Aos 52 anos, ela nunca havia viajado para fora do Rio de Janeiro, mas a esperança de reencontrar Helena lhe deu uma coragem que não sabia possuir. Arnaldo, vou percorrer o Brasil inteiro se for preciso. Nossa filha está viva, eu sinto no coração. Carmen, você não pode fazer isso sozinha. Eu vou com você. E eu trabalho? O dinheiro. Trabalho a gente consegue outro. Mas nossa filha é única. O casal organizou uma viagem pelos estados do Nordeste, levando fotos de Helena e perguntando em delegacias, hospitais, igrejas e escolas. Começaram por Recife, depois seguiram para Fortaleza, Salvador e João Pessoa. Em cada cidade, Carmen visitava as igrejas durante as missas dominicais, mostrando a foto de Helena para os fiéis. Minha filha desapareceu há 5 anos. Se alguém a conhece, por favor, me ajudem a encontrar. Lá. Foi a Natal, no Rio Grande do Norte, que receberam a primeira pista concreta. Uma professora aposentada, Dona Francisca, examinou cuidadosamente a foto de Helena. Essa moça, ela se parece muito com uma professora que trabalhou aqui na escola em 1981. Mas ela se chamava Ana Paula, não Helena. Carmen sentiu o coração acelerar. A senhora tem certeza? Como ela era? Quieta, muito educada. Veio de longe, disse que havia perdido os documentos em um incêndio. Trabalhava com as crianças da primeira série. Elas adoravam ela. E o que aconteceu com ela? Trabalhou aqui por 2 anos, depois disse que ia se mudar para o interior. Não lembro para onde exatamente, mas foi para uma cidade pequena, longe daqui. Carmen e Arnaldo passaram 3 semanas em Natal visitando escolas, consultórios médicos e cartórios. Finalmente, em uma escola rural nos arredores da cidade, encontraram registros de uma Ana Paula Santos que havia trabalhado como professora substituta entre 1981 e 1983. Ela era muito boa com as crianças, lembrou a diretora da escola. Sempre falava sobre a importância da educação, de fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Tinha algo nos olhos dela, uma tristeza profunda, como se carregasse um peso muito grande. A senhora sabe para onde ela foi quando saiu daqui? Ela mencionou uma cidade no interior do Ceará. Disse que queria trabalhar com crianças carentes, em um lugar onde pudesse realmente fazer a diferença. A cada pista, Carmen sentia que estava mais próxima da filha, mas também percebia que Helena havia construído uma vida completamente nova, com uma identidade diferente. Seria justo perturbá-la após tantos anos. Arnaldo, às vezes penso se devemos continuar. E se Helena não quiser ser encontrada? E, se ela for feliz com sua nova vida? Carmen, nossa filha tem o direito de saber que a verdade veio à tona. Que ela não precisa mais se esconder. Mas e se ela tiver se casado? Se tiver filhos? Como explicar que sua vida anterior foi uma mentira? Arnaldo abraçou a esposa. Vamos deixar que ela decida. Nosso papel é apenas encontrá-la e dizer que a amamos, independente do que ela escolher. A jornada continuou em direção ao interior do Ceará, onde esperavam encontrar a mulher que havia sacrificado tudo por princípios morais. Carmen carregava no peito a esperança de que, em algum lugar daquele Brasil imenso, Helena estivesse viva e pudesse finalmente conhecer a paz que merecia. O reencontro que cura feridas. A pequena cidade de Quixeramobim, no interior do Ceará, acordava lenta sob o sol forte de outubro de 1985. Na Escola Municipal Deputado José Alves, a professora Ana Paula Santos, conhecida por todos como Tia Ana, preparava com carinho a aula para seus alunos da segunda série. Aos 30 anos,
Ela havia se tornado uma das educadoras mais respeitadas da região, dedicando sua vida às crianças carentes do sertão. Bom dia, meus anjinhos. Cumprimentava ela todas as manhãs com um sorriso que escondia anos de saudade e sacrifício. Seus alunos a adoravam, e ela encontrava neles a família que havia deixado para trás. Ana Paula, que era Helena Monteiro, havia construído uma vida simples mais significativa. Morava em uma casinha alugada perto da escola, participava ativamente da comunidade católica local e dedicava os fins de semana ao trabalho voluntário com famílias necessitadas. Naquela manhã de terça-feira, 22 de outubro de 1985, Helena estava corrigindo as tarefas das crianças quando a diretora da escola, Dona Lúcia, entrou em sua sala com uma expressão preocupada. Ana Paula, tem um casal aqui na secretaria perguntando por você. Dizem que são do Rio de Janeiro e que é muito importante. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Durante 5 anos, ela havia vivido com o medo constante de ser encontrada, mas com o tempo, aquele receio havia se transformado em uma dor surda, quase esquecida agora. Ele voltava com força total. Eles disseram os nomes? Carmen e Arnaldo. Disseram que são seus pais. As mãos de Helena tremeram, e ela deixou cair a caneta vermelha, que usava para corrigir as tarefas. 5 anos. 5 anos desde que havia visto o rosto da mãe. Desde que havia sentido o abraço do pai. 5 anos carregando o peso da decisão mais difícil de sua vida. Dona Lúcia, por favor, peça para eles esperarem. Eu preciso de alguns minutos. Helena caminhou até a janela da sala de aula e olhou para o céu azul do sertão. Quantas vezes havia rezado para que esse momento chegasse? Quantas vezes havia sonhado em explicar para os pais o porquê de sua fuga? Mas agora que eles estavam ali, a poucos metros de distância, o medo de magoá-los ainda mais a paralisava. Senhor, me dê forças, sussurrou uma oração, que fazia todos os dias há 5 anos. Se meus pais estão aqui, é porque o Senhor permitiu que eu tenha coragem para enfrentar as consequências das minhas escolhas. Respirou fundo e caminhou em direção à secretaria. A porta estava entreaberta, e ela podia ouvir a voz familiar de sua mãe conversando com Dona Lúcia. Ela é uma professora maravilhosa, dizia a diretora. As crianças adoram ela. É uma das pessoas mais dedicadas que já conheci. Nossa filha sempre foi especial, respondeu Carmen, com a voz embargada pela emoção. Sempre quis ajudar os outros, mesmo quando isso significava sacrificar sua própria felicidade. Helena abriu a porta devagar. Seus pais estavam de costas, examinando desenhos das crianças pendurados na parede. Carmen havia envelhecido, seus cabelos agora completamente grisalhos, e Arnaldo parecia mais magro, mais frágil. Mas mesmo assim, eram seus pais, as pessoas que mais amava no mundo. Mãe, pai, Carmen se virou imediatamente, e ao ver a filha, desabou em lágrimas. Helena, minha filha querida. O abraço foi intenso, desesperado, 5 anos de saudade, condensados em um só momento. Arnaldo juntou-se a elas, e os 3 choraram juntos, sem se importar com quem pudesse estar vendo. Minha filha, por que você fez isso? Por que nos deixou? Soluçou Carmen. Mãe, eu não podia casar sabendo o que sabia. Não podia ser cúmplice de crimes que colocariam vidas em risco e nós sabemos, Helena, sabemos de tudo. O Ricardo foi preso. A verdade veio à tona. Helena olhou para os pais com incredulidade. Preso? Como? Arnaldo segurou as mãos da filha. Um pescador encontrou sua mala no mar, sua agenda, seus documentos, tudo. A polícia descobriu o esquema de corrupção de Ricardo. Você salva centenas de vidas, minha filha. E os prédios? As famílias que moram neles? Foram evacuados a tempo. Ninguém se machucou. Sua coragem salvou todas essas pessoas. Helena desabou em uma cadeira, o peso de 5 anos de culpa e medo finalmente sendo aliviado. Eu achei que ninguém nunca saberia a verdade. Que vocês pensariam que eu era uma filha covarde, que havia abandonado a família por capricho. Covarde? Helena, você foi a pessoa mais corajosa que conhecemos, disse Carmen, acariciando o rosto da filha. Você abriu mão de tudo que amava, para proteger pessoas inocentes. Que mãe não ficaria orgulhosa de uma filha assim? Mas eu causei tanto sofrimento para vocês. Filha, o sofrimento passou.
O que importa é que você está viva, está bem, e está fazendo o bem por onde passa. Dona Lúcia, que havia assistido a tudo discretamente, aproximou-se do grupo. Ana Paula ou Helena? Você vai embora conosco? Helena olhou para a diretora, depois para os pais, depois para a sala de aula, onde seus alunos a esperavam. Eu não sei. Construí uma vida aqui. Essas crianças dependem de mim? Helena, disse Carmen suavemente, a decisão é sua. Viemos aqui para te contar a verdade e para dizer que te amamos, independente do que você escolher. Mas queremos que você saiba, acrescentou Arnaldo, que sempre haverá um lugar para você em nossa casa, em nossa família. Você não precisa mais se esconder. Helena olhou pela janela e viu suas crianças brincando no pátio da escola. Elas haviam lhe dado um propósito, uma razão para seguir em frente. Mas agora, sabia que não precisava mais carregar sozinha o peso de suas escolhas. Mãe, pai, eu quero voltar para casa, mas não posso abandonar essas crianças, de uma hora para outra. Deixem-me terminar o ano letivo. Em dezembro, volto para o Rio. Claro, minha filha. Esperamos 5 anos, podemos esperar mais 2 meses. E tem uma coisa que preciso dizer. Eu quero continuar sendo professora. Aqui descobri minha verdadeira vocação. Quero trabalhar com crianças carentes no Rio também. Carmen sorriu através das lágrimas. Você sempre foi assim, Helena, sempre pensando nos outros antes de si mesma. Naquela tarde, Helena apresentou seus pais para toda a comunidade escolar. Contou a verdade sobre sua história, sobre os motivos que a trouxeram até ali. A reação foi de admiração e respeito ainda maior. Tia Ana, você é uma heroína de verdade, disse Pedrinho, um de seus alunos, depois de ouvir a história. Não, meu anjo. Eu sou apenas uma pessoa que tentou fazer o que era certo. Mesmo quando era difícil, na igreja local, durante a missa de domingo, o padre José mencionou a história de Helena em seu sermão. Às vezes, Deus nos chama para sacrifícios que parecem impossíveis. Mas quando seguimos nossa consciência, Ele sempre nos recompensa, com uma paz que o mundo não pode dar. Helena ajoelhou-se em frente ao altar e fez uma oração de gratidão. Obrigada, Senhor, por permitir que eu reencontrasse minha família. Obrigada por me dar forças para fazer o que era certo. Que eu continue sendo um instrumento de sua vontade. 2 meses depois, em dezembro de 1985, Helena Monteiro voltou ao Rio de Janeiro. Mas não voltou como a noiva que havia fugido 5 anos antes. Voltou como uma mulher transformada, que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Ela abriu uma escolinha para crianças carentes na Tijuca, perto de casa. Nunca se casou, mas encontrou na educação e no amor à família a realização que sempre procurou. Ricardo, cumprindo pena na penitenciária, soube de seu retorno e enviou uma carta pedindo perdão, mas Helena preferiu não responder. Algumas feridas do passado era melhor deixar cicatrizar em paz. João da Silva, o pescador que havia encontrado a mala, foi convidado para a festa de reabertura da escolinha. Seu João, disse Helena, o Senhor foi um instrumento de Deus para trazer a verdade à tona. Não sei como agradecer. Dona Helena, eu apenas fiz o que tinha que fazer. Mas vendo a senhora aqui, cuidando dessas crianças, sei que valeu a pena. Helena olhou para as crianças brincando no pátio da escola, para os pais que haviam envelhecido, mas continuavam a amá-la incondicionalmente, para a comunidade que a havia acolhido de volta. Sua vida não tinha sido como planejara, mas havia sido exatamente como precisava ser. Às vezes, ela dizia para suas alunas: precisamos ter coragem para tomar decisões difíceis, mas quando fazemos o que é certo, Deus sempre nos dá uma segunda chance de ser feliz. E assim, a história da noiva, que sumiu sem deixar rastros, se transformou na história de uma mulher que encontrou sua verdadeira vocação ao sacrificar tudo por seus princípios. Uma história de coragem, fé e redenção que se tornou lenda nas águas da Baía de Guanabara, onde um pescador simples havia pescado muito mais do que peixe, havia pescado a verdade que libertou uma família inteira. FIM, não há amor maior do que dar a vida pelos amigos. E às vezes, dar a vida significa simplesmente fazer o que é certo, mesmo quando dói.